Você segura. Ótima sexta-feira para você ligado na programação da Band News FM, a primeira sexta-feira do ano de 2015. Seja bem-vindo ao novo ano, seja bem-vindo nessa sexta-feira que está terminando já, na verdade. Muita chuva na capital paulista, aqui no parte do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Dado escuro, a cidade de São Paulo agora atingida, afetada pela chuva. Claro, todos os detalhes você terá a partir de agora no nosso noticiário local. Antes, atualização de outros destaques do dia. A rodovia Rio Santos continua com trânsito pesado em diversos trechos. O motorista avisando freio entre Caraguatatuba e Ubatuba, nos dois sentidos, do quilômetro 54 até o 62, depois do 77 até o 96. Na direção de Bertioga, dificuldades vão do 155 até o 163 em Boiçuclanga e do 206 até o 214 na Riviera. Quem vai para São Sebastião pisa no freio do 198 até o 193. Em Ramos de Bertioga também problemas, cara. Tem mais de 20 quilômetros de congestionamento no sentido de Bertioga. No 64 tem 90 por causa do excesso de veículos. Já a Oswaldo Cruz vai na direção de até quilômetro 94 até o 79. Na rodovia Anchieta tem lentidão no sentido do litoral. Atenção para você que vai descer das praias pelo sistema Anchieta Imigrantes. Anchieta com lentidão no sentido litoral do 44 até o 55. Quem segue para a rodovia dos imigrantes encontra filas mais por 1 quilômetro, do 39 até o 40 no trecho de Planalto. Na direção da capital paulista, pista norte da Imigrantes, tem trânsito intenso, mas sem pontos de parada. O governador Geraldo Alckmin inicia a segunda gestão com redução de gastos e anuncia o corte de 15% dos cargos comissionados. Além disso, o Tucano diminuiu em 10% o orçamento de cada pasta. Moradores da zona sul de São Paulo reclamam de falta de luz até agora por causa das fortes chuvas que atingiram o extremo sul da cidade ontem. Chove nesse momento na região. Por enquanto, o restaurante vai atualizar aqui as condições da Prefeitura de São Paulo, da cidade de São Paulo, em observação por causa da chuva. Daqui a pouco a gente tem mais informações a respeito da previsão do tempo sobre alagamentos também na capital paulista. A Copa São Paulo de Futebol Júnior começa amanhã e terá participação de mais de 100 times. O atual campeão Santos estreia contra o Penapolense às 4 horas da tarde no horário de Brasília. Muita mensagem chegando aqui a respeito da chuva que atinge a capital paulista. Muita chuva na Marginal Pinheiros. Estou ali na estação Pinheiros do metrô, no sentido Dutra. Nosso ouvinte que não assinou essa mensagem, vamos ver, imagino que tenha uma imagem aqui da chuva forte atingindo essa região da capital. Na verdade, ele está no carro, do foto de dentro do carro, visibilidade comprometida também pela Marginal do Rio Pinheiros, no sentido da Marginal do Rio Tietê. A gente pode dizer que é no sentido da Castelo Branco. Obrigada pela sua mensagem. Chove muito forte agora com vento e queda de granizo também, uma dos Democratas, cruzamento da Bandeirantes com a Imigrantes. Nosso ouvinte final de telefone 9975. Vamos falar então um pouco mais a respeito dessa chuva. Com Maria Clara Sasaki da Somar Meteorologia, isso já era previsto, né, Maria Clara? Onde é que chove mais forte agora na cidade de São Paulo? Qual é o comportamento que esse temporal deve ter ao longo do dia de hoje? Boa tarde. Oi, boa tarde, então. Olha, nós estamos terminando o dia com muita possibilidade de trabalhar pela capital paulista. As possibilidades elas foram crescendo ao longo do dia por causa da temperatura que estava muito alta e também da umidade que chega do mar com a brisa. Então, por isso, temos essas instabilidades agudas agora na cidade de São Paulo e estamos tendo chuva forte em vários bairros da capital paulista. Nós temos pancadas de chuva forte na zona oeste, também no centro e em parte da zona leste. Essas nuvens vão continuar atuando também ao longo da noite e da madrugada e podem provocar mais chuva forte aqui na capital paulista. No sábado vamos ter o tempo instável também. O dia começa com muitas nuvens e a chuva pode acontecer até um pouco mais cedo do que hoje, um pouco mais, um horário mais por volta das 14 horas, mais ou menos assim. No domingo temos também o tempo instável e com chances para temporais também no fim do dia. Então, Carla, aqueles que forem para o litoral aproveitar o primeiro fim de semana na praia, podem curtir só amanhã. Mas sempre prestando muita atenção, porque na hora que começar a chuva, é bom
procurar um abrigo seguro e não ficar em locais abertos, porque essas pancadas de verão, elas podem ser acompanhadas de descargas elétricas. Além disso, é bom tomar muito cuidado na volta para a capital paulista, porque no domingo, como chove no Parque da Tarde, a pista vai estar bem molhada. Carla? Obrigada, Maria Clara Sasaki, trazendo informações da chuva de momento. A gente tem aqui o destaque do Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de que as zonas sul, oeste, região central e marginal do Rio Pinheiros em estado de atenção por causa da chuva muito forte que atinge a cidade nesse momento. A Maria Clara falava sobre também a incidência de raios. Se você está dentro do carro, pode ficar tranquilo que dentro dos veículos os raios não atingem as pessoas. Não pode ficar perto de árvore, ficar perto de barraca, né, do guarda-sol, praia ou ficar descampado em pontos abertos, porque isso sim gera risco para você que está andando por aí na chuva. Agora, Maria Clara, tem um ouvinte falando aqui de granizo, a possibilidade de queda de granizo em pontos diversos da cidade com essa chuva de hoje? Isso mesmo, Carla. Como as temperaturas estão muito altas, tivemos nuvens com crescimento vertical muito rápido e essas nuvens que provocam queda de granizo. Então, na parte onde chove, de maneira mais intensa, pode também ocorrer a queda de granizo, Carla. Maria Clara Sasaki da Solar Meteorologia nos ajudando aqui com a previsão do tempo. Obrigada, bom trabalho para você. Obrigada, bom fim de semana. Minuto PwC. A PwC, referência em consultoria de negócios, assessoria tributária, societária e auditoria, oferece o comentário da especialista em empresas familiares, Mari Nicoliello. Com a recente pesquisa global da PwC, com mais de 2.300 organizações, revela que a necessidade de profissionalização dos negócios tem avançado em uma das maiores preocupações das empresas familiares do Brasil. Essa profissionalização deve ocorrer em 3 áreas: processos estruturados, gestão de talentos, governança familiar e corporativa. O estudo mostra que as empresas estão percebendo a importância das boas práticas da governança, para assim preservar o valor da organização, assegurar sua longevidade e facilitar o acesso ao capital. A PwC dispõe de uma equipe de profissionais especializados em diversos setores de atividades para desenvolver as soluções mais adequadas às necessidades dos seus clientes. São 6h07, você acompanha agora mais um bloco da nossa entrevista especial nesse primeiro Band News em alta frequência do ano. Fala, Nelly Pereira. Band News em alta frequência no comecinho de 2015, te dando aí algumas ferramentas para você ter um ano melhor, com mais tempo, com mais qualidade de vida. Hoje recebendo um especialista em gestão do tempo, Christian Barbosa, fundador da Tríade e autor de diversos livros, entre eles a Tríade do Tempo. A gente estava aqui conversando, Christian, sobre o Vale do Silício mais cedo, e eu te perguntava sobre a mentalidade daquele lugar, porque quando a gente mora fora e você está falando de tentar fazer contato com pessoas que são super expertas aqui, que nem tem tempo para te ajudar, a gente troca uma figurinha do Brasil, nós falamos muito de network, a nossa mentalidade, no sentido ainda é mentalidade um pouco atrasada que a gente precisa mudar. No Brasil, infelizmente, a gente está já um país do jeito que a gente é, o povo brasileiro só é seu próprio bem, a gente não consegue olhar ali que todo mundo junto, coletivamente junto. Você gera, a gente nunca vai ser um ambiente de empreendedorismo como o Vale do Silício é, como Nova York é, como, por exemplo, o Dublin. Fiquei impressionado com o Dublin em termos de ambiente, de negócios. Por quê? Porque a pessoa não está preocupada com o negócio dela. Então, se eu chego para alguém no mundo ou falo, se meu parceiro, faço uma pergunta, esse cara não vai me passar as informações, ele tem medo. Ele não vai me conectar com as pessoas. Ele é capaz de te boicotar, ele vai mentir as informações. Porque aqui é o seguinte, eu vou olhar para o meu próprio umbigo. Agora, o que eu gostei do Vale, quando eu comecei a dar os primeiros passos lá, não foi simples. Primeiro que o brasileiro é muito mal visto lá. Essa história toda de corrupção, a gente caralho, velho! A gente não tem comprometimento. A gente é uma coisa de ser um país folgado, a gente tem feriado, então a gente tem algumas coisas pesadas. Então eu tive que arrumar primeiro um sócio americano mesmo, um cara que tivesse uma experiência, um background disso, para aí os caras começarem a me respeitar. Contratar americanos de verdade, para você ter uma empresa onde você está mais cara de americano. E aí você começa a abrir algumas portas com muito mais facilidade. Diferente de você ser incubado nos Estados Unidos.
E numa incubadora é fácil, você vai, fica 2, 3 meses dentro do programa de incubação e depois você teoricamente volta. Mas é um ambiente mais maluco, velho, que porra é essa, cara? No meu caso não, eu já fui uma empresa mesmo abrindo, contratando as pessoas, tendo escritório, então não foi. Mano, nesse vídeo eu vou subir sem editar, velho.
Now I close my eyes.